Agora está começando mais um Pra Quem Gosta, é Gostoso! E no episódio de hoje de Pra Quem Gosta, é Gostoso, temos a disputa educativa. E eu estou vestido a caráter, pois nós temos 4 alunos de Engenharia Química participando hoje. No meu lado direito, nós temos a equipe Matheus, com um primeiro integrante chamado Matheus e o segundo integrante chamado Matheus. No meu lado esquerdo, nós temos a equipe Ulis, com o primeiro integrante chamado Yuri e o segundo integrante chamado Thales. O tema de hoje será relacionado à ciência. E vamos ver que tema teremos hoje. Vamos sortear o tema dessa semana. Vamos ver aqui. Teremos um. Hemodiálise. E o tema de hoje é hemodiálise. Primeira pergunta vai para a equipe Matheus. O que é hemodiálise? Então, a hemodiálise é um processo no qual uma máquina filtra o sangue do paciente. Certa resposta, equipe Matheus! Equipe Ulis, o que leva uma pessoa a fazer hemodiálise? Bom, essa é tranquila, né? Quando o rim não funciona muito bem e não filtra o sangue direito, acaba deixando algumas impurezas no sangue. Então, por exemplo, pode levar a hipertensão, pode levar a menos oxigenação no sangue. E esse sangue mais sujo acaba atrapalhando o funcionamento do organismo da pessoa. Certa resposta, equipe Ulis! Vamos voltar para a equipe Matheus. Vocês sabem me dizer como funciona a hemodiálise? Olha, Celso, primeiramente o sangue do paciente é bombeado para a máquina de hemodiálise. Lá, esse sangue entra em contato com a solução de hemodiálise através de uma membrana semipermeável, com a qual realizará a troca de solutos e de líquidos. Assim que o sangue atinge a concentração desejada, ele é bombeado de volta para o paciente. Certa resposta, equipe Matheus! Vamos ver se a equipe Ulis consegue alcançar na pontuação, dizendo algumas complicações que podem ocorrer no procedimento. Bom, o tratamento tem seus problemas. O paciente tem que ser preparado alguns meses antes, por conta de como o sangue é retirado, e devido a isso ele está sempre exposto a infecções. E também, durante o procedimento, ele tem que ficar algumas horas junto à máquina, porque o processo é bem lento, o que deixa ele desconfortável durante isso. Certa resposta, equipe Ulis! Mas agora vamos testar o conhecimento específico dos nossos alunos, utilizando a graduação dos mesmos, Engenharia Química. Para começar, equipe Matheus, qual é a área de Engenharia Química que mais se associa ao tema da hemodiálise? Então, é obviamente engenharia bioquímica, fenômenos de transporte. Fenômenos de transporte, isso mesmo. Especialmente os fenômenos de transporte de massa, que ocorrem na membrana do dialisador. Para contextualizar isso, temos uma pergunta do professor Rodrigo Bétega, da UFSCar, sobre o tema. Gostaria de saber da turma quais são os fenômenos de transporte que estão relacionados com a hemodiálise. Obrigado. Equipe Ulis, vocês conseguem responder essa pergunta do professor? Bom, tem a difusão, convecção, uma ultrafiltração e a absorção. Certa resposta, equipe Ulis! Matheus, como funciona a difusão no contexto do tema? Difusão? A difusão acontece quando existe uma diferença de concentração de 2 ou mais componentes nas fases, acontecendo no sentido do mais para o menos concentrado. Nesse tipo de transporte, apenas os solutos pequenos são transportados através da membrana, como por exemplo, íons e compostos de ureia. A solução de diálise é feita já com a concentração ideal dos solutos para cada paciente, para garantir que o sangue dele fique naquela concentração ótima para o seu organismo. Perfeito! E Ulis, o que acontece na ultrafiltração? Bom, nela ocorre a passagem da água pela membrana, causada pelo gradiente de pressão, mesmo que não haja um gradiente de concentração. Matheus, volta a palavra para vocês. E a convecção? O arraste de água que tem na ultrafiltração faz com que algumas moléculas mais pesadas acabem sendo transportadas pela membrana. Esse daí seria a convecção. E será que a equipe Ulis sabe como se dá a absorção? A absorção vai acontecer com moléculas grandes, como a hemoglobina, por exemplo. E isso acontece porque elas vão ficando presas nos poros da membrana. Isso vai acontecer basicamente no começo do processo, que é quando esses poros ainda estão livres e não estão cheio de moléculas presas nele. Muito bom, 200 pontos para cada equipe. Vocês responderam certo todas as questões. Mas será que você entendeu?
Acompanhe esse vídeo rapidinho com a gente. Como vocês podem ver, o processo da hemodiálise é muito simples. O sangue do paciente é retirado pela fístula, que nada mais é do que um caminho de ida e volta do sangue ao dialisador, que é onde esse sangue será purificado. Esse sangue será purificado por um líquido que passará por sentido contrário ao sangue do paciente, chamado dialisato. E no final do processo, o sangue retorna ao paciente, já purificado. Como vocês podem ver, a difusão simples acontece por gradiente de concentração. Onde partículas menores passam pela membrana. Aqui, a ultrafiltração é responsável pela troca de água entre os dois líquidos, por um gradiente de pressão. A convecção é um processo resultante da ultrafiltração. Com a água indo de um lado para o outro, partículas um pouco maiores também participam desse processo. A adsorção é diferente. Nela, moléculas mais pesadas se aderem à membrana. A adsorção ela demora 1h30 até que seu processo seja completo, pois depois desse período, a membrana fica poluída por essas partículas e a adsorção não ocorrerá mais. Para finalizar, vamos responder algumas perguntas de contextualização. Equipe Mateus, qual a importância de vocês, alunos de Engenharia Química, estudarem esse tema? Estudando isso, podemos entender o processo para que o mesmo possa ser aprimorado. Fantástico! Certa resposta, equipe Mateus. E Yulis, para que o estudo desses fenômenos de transporte foram úteis na história da hemodiálise e que melhoria eles trouxeram? A substituição da membrana a partir de sacarose, por exemplo, por uma membrana de polímero, o que acaba melhorando a seletividade. Isso vai causar uma diminuição do tempo que precisa para filtrar todo o sangue da pessoa. É isso mesmo, Yulis. O estudo do fenômeno de transporte de massa foi muito importante para a hemodiálise. Antigamente, muitas pessoas morriam de infecção quando iam fazer uma hemodiálise. E hoje, nós temos hemodiálises de alto fluxo e alta eficiência, que duram no máximo até 3 horas. Estudos como trabalhar em contracorrente para aumentar o gradiente de concentração e filtrar substâncias mais específicas destinadas para cada paciente foram de suma importância na evolução desse processo. Vamos à pergunta. A reação de primeira ordem, Adam do B, em fase gasosa, é realizada em um reator PBR. A conversão na saída do reator é de 97%. O reator é operado a pressão constante de 1,5 atm e a temperatura constante de 450 Kelvin. A alimentação consiste em 12 mols de ar por segundo. O catalisador tem formato esférico, com 0,6 cm de diâmetro. A massa específica do leito catalítico é de 0,6 gramas por centímetro cúbico e a massa específica do catalisador é de 0,85 gramas por centímetro cúbico. A difusividade efetiva da transição é de 0,007 centímetro ao quadrado por segundo. A resistência à transferência de massa externa pode ser desprezada. Calcule o volume e a massa de catalisador.